Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira, dia 17 de janeiro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículos 1 ao 12. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura, desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como esse homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando em seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: Nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa. Hoje nós vamos meditar sobre essa passagem maravilhosa do Evangelho, da cura do paralítico, do amor dos amigos. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva gratuitamente, ative o sininho de notificações para você ficar por dentro de todo o conteúdo que eu posto aqui diariamente. Além do Evangelho, eu posto também pregações e reflexões, e que você possa compartilhar essa mensagem. E eu quero dizer mais uma vez: não desista de todos os dias compartilhar esse Evangelho nos seus grupos de WhatsApp. Pode ser que você mande e muitas pessoas nem dêem atenção, mas na hora certa, aquela pessoa que está precisando de ouvir, ela vai ser tocada pelo Espírito Santo para parar alguns minutos e ouvir a palavra de Deus. Você pode ter certeza, nós fazemos a nossa parte e o Espírito Santo é quem conduz. Então vamos firmes, fortalecer cada dia mais essa grande corrente do bem. Para você que já me acompanha aqui há mais tempo, você já ouviu algumas vezes eu meditar com vocês essa pregação sobre a cura desse paralítico. Eu confesso, meus irmãos, que é uma das passagens que mais toca o meu coração pela atitude daqueles amigos. 4 homens, 4 amigos, e como diz a canção,
amigos que nasceram pela fé. E o Evangelho hoje vai nos mostrar isso. A força, o poder da verdadeira amizade. A alegria de ver um esforço recompensado pelo poder da fé. Marcos, ele narra em detalhes para que nós possamos observar e meditar mesmo no coração. Todo lugar que Jesus chegava, a notícia da presença de Jesus se espalhava muito rápido. Então Jesus estava ali dentro de uma casa e não havia mais lugar. E São Marcos vai dizer que nem mesmo diante da porta. A impressão que dá é que aquela cidade, ela foi toda, se acampou toda ali em torno de Jesus. E Jesus, com amor, dentro daquela casa, anunciava a palavra. E como essa notícia se espalhou, ela chegou até onde estava esse paralítico. Essa notícia chegou também para os seus 4 amigos, para aqueles 4 homens. Quando aquele paralítico ouve falar de Jesus, eu creio que a fé se acendeu no seu coração naquele desejo de ver Jesus, porque aquele paralítico, com certeza, já tinha ouvido falar de tantos milagres, inclusive de outros paralíticos que Jesus havia curado. Mas aquele homem, ele não podia ir ao encontro de Jesus. E aí entra em cena os verdadeiros amigos. Aqueles 4 amigos, eu creio, que a primeira atitude deles foi encorajar o paralítico a não desistir. E eles então se colocam à disposição para levar aquele homem até onde Jesus estava. Aqueles 4 amigos, eles poderiam dizer para o paralítico não perder tempo, que não ia adiantar. Eles poderiam ter apresentado 1000 desculpas para desanimar o amigo. Mas não. Eles se deixaram levar pelo amor ao próximo e se colocaram à disposição. Nós vamos te levar. Pegaram então uma maca e foram levando aquele homem. Meus irmãos, a Bíblia não fala a distância. Mas quando nós lemos, nós imaginamos a dificuldade que foi para que, com aquela maca, aqueles 4 homens pudessem levar e chegar até Jesus. E quando eles chegam naquele local, eles não conseguem apresentar o amigo até Jesus. Vejam, depois de tanto esforço, depois de tanta luta, eles não conseguem chegar perto de Jesus para mostrar e para pedir a cura para o amigo. O normal seria eles desistirem ou ficarem por ali até que a multidão fosse embora. Mas não. E é isso que toca muito meu coração. Aqueles 4 homens, então, vão tomar uma atitude de fé. Guarda no seu coração atitude de fé. Porque quantas pessoas desanimam na primeira dificuldade? Quantas pessoas pedem algo a Deus e se Jesus não ouvir no primeiro pedido, as pessoas já cruzam os braços, já não se esforçam mais. Se a pessoa pedir a Deus um emprego e ela ficar em casa deitada, o emprego não vai vir. Então, diante das nossas necessidades,
Não basta dizer que nós temos fé. Nós precisamos ter atitude de fé. E não desistir diante das barreiras. Não desistir diante dos obstáculos que vão aparecendo no nosso caminho. Aquele que tem atitude de fé não se entrega. Aquele que tem atitude de fé só mira no alvo. Eu preciso chegar até Jesus. E aqueles homens então, eles tomaram essa atitude de fé. Porque como ninguém lhes dava passagem, eles então decidem subir até o telhado da casa. Ali eles vão abrir um buraco no teto e vão descer o amigo paralítico até o centro da sala, onde Jesus estava. Meus irmãos, que grande exemplo de amor, de amizade verdadeira, de fé. Alguns estudos dizem que as casas da antiga Palestina, elas tinham uma abertura no telhado, pois era comum espalhar trigo ou outros cereais na eira para que o vento carregasse a palha, limpando o grão. Também era costume manter uma escada fixa ou móvel ao lado da casa para possibilitar essa subida ao telhado. Então os amigos do paralítico de Cafarnaum, eles usaram provavelmente essa escada. Imagina, meus irmãos, um homem deitado numa maca e 4 homens subindo a escada para levá-lo. Não deve ter sido nada fácil chegar até aquele telhado. Mas aqueles homens não desistiram. A fé exige ação. Precisa ser essa atitude de fé que não se entrega. Essa atitude de fé que não se envergonha, que não desanima. Nós não podemos esmorecer diante das dificuldades. As pessoas que estavam ali estavam ouvindo Jesus, mas não davam espaço. Eram como se fossem pessoas egoístas que queriam Jesus só para eles. Mas aqueles 4 amigos não. Eles queriam apresentar a Jesus o amigo paralítico. E essa atitude de fé, ela foi fundamental para que aquele paralítico pudesse ser curado. O versículo 5 vai dizer: quando Jesus viu a fé daqueles homens, ele disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Olha para vocês verem que maravilhoso. O que fez Jesus curar aquele homem foi a fé daqueles 4 amigos. Foi o esforço daqueles 4 amigos. Foi a persistência de não desistir facilmente daquela bênção. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos aprender com esses 4 homens. Nós precisamos entender que nós somos chamados para ser esses amigos. Amigos verdadeiros são aqueles que nos aproximam de Deus. São aqueles que nos levam a Deus, que nos apresentam a Deus. Eu já disse outras vezes, falando sobre a intercessão, essa atitude de apresentar a Jesus os problemas dos outros, isso toca muito o coração do Senhor, porque mostra que nós não estamos preocupados só conosco mesmo, assim como muitos naquele momento, naquela casa, estavam preocupados só com eles. Eles não queriam dar lugar, eles não queriam abrir espaço. Mas olha, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, quando você se sentir assim,
que não tem porta abrindo, quando você achar que já tem muitas pessoas para Jesus atender, quando você não ver saída, quando ninguém quiser te ajudar, quando você se sentir perseguido, lembra da mensagem que foi pregada ontem? Quando o livro de Hebreus vai falar sobre a dureza do coração do povo de Israel quando estava a caminho da terra prometida. E não murmure, não se entregue, não volte atrás. Lute, seja uma pessoa determinada, seja uma pessoa que tenha atitude de fé, porque a sua resposta vai chegar em nome de Jesus. Eu e você somos chamados a ser esses amigos, de não desanimar e de não deixar também que os outros desistam da bênção e da resposta de Deus. Alguns mestres da lei estavam ali, e quando Jesus falou que aquele homem, os pecados dele estavam perdoados, eles começaram a meditar e falar que Jesus estava blasfemando. Mas Marcos também vai narrar esse detalhe para nós entendermos. Jesus vai dizer: o que é mais fácil? Dizer, teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Jesus então, ele perdoa os pecados daquele homem, o que nos dá a entender que aquela paralisia era consequência de pecados. Mas Jesus, ele perdoa aquele homem. Jesus limpa aquele homem de dentro para fora e dá para ele então a ordem: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a sua casa. E como os mestres da lei falavam que só Deus tem poder de perdoar pecados, então naquele momento Jesus prova: ele é Deus, ele é Senhor de todas as coisas. Imediatamente o paralítico se levanta, carregando a sua cama, e sai diante de todos. Meus irmãos, aquele homem que com muita dificuldade foi levado na sua cama, levado na sua maca, ele sai dali carregando a sua própria cama, porque ele foi curado através da fé e do amor daqueles amigos. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Nós estamos reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, quanto meu coração alegra de poder meditar nessa palavra. É maravilhoso, Senhor, aquilo que o Senhor nos ensina todos os dias. E essa palavra, ela não pode ficar somente na nossa mente, ela precisa entrar no nosso coração e produzir frutos. Nós precisamos aprender com esses 4 amigos o verdadeiro sentido da amizade. Aquele que ama de verdade e não desiste e não deixa os outros desistirem. Por isso, Senhor, que essa palavra hoje ela possa ficar gravada no nosso coração e que possamos, pela fé, ser esses verdadeiros amigos, aqueles que não desistem, aqueles que não se entregam, mas que lutam até o fim para ter a bênção do Senhor. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, até amanhã, se o Senhor nos permitir.